nações, luz das nações. Algures eu sei que há de vir, a luz que ilumina, luz das nações, luz das nações. Olá, muito boa tarde, bem-vindo a mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. Sabia que no mundo existem 7.105 línguas e a Bíblia, o livro dos livros, sabemos que já está traduzida em 2.551 línguas. É um trabalho duro que ainda está pela frente para que, de facto, a Bíblia esteja acessível a todas as pessoas, em todas as culturas, mas para já a boa notícia é que também já existem mais 1.000 línguas cujo processo de tradução está em andamento. Mas para conhecermos um pouco mais esta realidade, está hoje connosco o Dr. Ernie Seibert, ele que é da Sociedade Bíblica do Brasil, e vamos conversar um bocadinho com ele sobre este processo de tradução da Bíblia, nomeadamente para as línguas minoritárias. Boa tarde, Dr. Ernie, obrigada por estar aqui connosco. De facto, sabemos que a Bíblia continua a ser traduzida pela primeira vez para muitas línguas. Que línguas são essas? São línguas nativas e são línguas minoritárias, são de grupos pequenos. Grupos que por vezes têm 500 falantes até 20, 50 mil falantes no máximo. E essas traduções são um processo muito complicado e muito difícil, porque são línguas que até hoje não estão escritas, não estão registradas. Para conseguir traduzir a língua a Bíblia para essas línguas, temos que fazer todo o processo de tradução. De facto, a tradução da Bíblia para essas línguas minoritárias não é fácil, nomeadamente para aquelas de tradição oral, que nem sequer têm uma gramática, nem nada escrito. Como é que se processa este grande desafio? O processo é primeiro fazer o registro da língua, aí tem que se descobrir o vocabulário da língua, a gramática da língua, como ele se refere ao passado, ao presente, ao futuro, os verbos da língua. E aí, depois de registrada a língua, começa o processo de tradução. E tem algumas coisas bem difíceis, são palavras, por exemplo, palavras que são abstratas, amor, ódio, como se traduz nessas línguas? Não é de facto uma tarefa fácil e sabemos que o Brasil é uma das regiões do mundo onde isso está a acontecer. Quer partilhar connosco algum caso? Lá no Brasil existem 180 línguas indígenas que ainda são faladas por povos que, em sua grande maioria, estão dentro das florestas. Essas línguas não têm contato, muitas delas ainda, com a civilização. Então, quando se chega até essas línguas, é preciso começar o processo. Algumas já têm uma certa tradição. Eu tenho aqui uma Bíblia que eu poderia mostrar. Essa Bíblia é em Guarani Embiá. Essa língua é falada mais ao sul do Brasil, perto do Paraguai. Qual é a diferença? As palavras da Bíblia que não têm tradução ou equivalência, por exemplo, Jesus, no lado onde se fala espanhol, são mencionadas em espanhol, aí é Jesucristo. No lado brasileiro, elas passam a ser mencionadas em português, Jesus Cristo, mesmo dentro do Guarani Embiá. E no caso dessa Bíblia tem também imagens que ajudam à compreensão, não é, da mensagem? São ilustrações que são colocadas para que as pessoas consigam desenvolver o imaginário de como eram as coisas na época. Aqui, por exemplo, uma harpa, as muralhas e assim por diante. Essas imagens ajudam muito a compreensão do texto. Qual é a sensação dos povos quando recebem a Bíblia escrita na sua própria língua pela primeira vez? É um sentimento excepcional. Nessa Bíblia, o cacique veio para o lançamento da Bíblia e ele disse: olha, essa Bíblia mudou nossa vida. Nós aprendemos, por exemplo, a respeito de alegria. Antes a gente achava que para ficar alegre, para ficar muito contente, a gente precisava ingerir bebida alcoólica. Agora a gente descobre que para ficar alegre a gente precisa estar em paz com Deus e alegria completa. Então essas mudanças dentro da vida deles são muito importantes e é indescritível a alegria que eles sentem quando recebem a Bíblia pela primeira vez. Para além das línguas minoritárias, sabemos que a sociedade bíblica também se continua a preocupar com as línguas maioritárias, como é o caso do português, com a constante atualização das próprias versões da Bíblia. Por que esta necessidade? As línguas sempre são línguas vivas, elas se modificam ao longo do tempo.
O português que nós falamos hoje é diferente do português de Camões. Algumas palavras mudam de sentido, outras palavras se mantêm. Há um exemplo que é muito conhecido na Bíblia, que está em 1 Coríntios 13. Nas traduções antigas, especialmente em Almeida, era usada a palavra caridade. Caridade expressava o amor mais profundo, o amor incondicional. Hoje, caridade tem mais um sentido de esmola. Se alguém faz uma caridade, ele faz uma esmola. Então se trocou, nas traduções mais contemporâneas, essa palavra por amor, que é uma palavra que expressa melhor. Assim, toda a tradução ela precisa ser revisitada e refeita com o passar dos tempos. Por que é tão importante que cada pessoa tenha a Bíblia na sua própria língua para entendê-la? É muito importante porque a Bíblia tem uma mensagem, é uma mensagem muito pessoal. A pessoa que fala uma língua, ela é a língua do seu coração. É importante que a Bíblia esteja na língua do coração de cada pessoa, para que quando ela lê a Bíblia, ela tenha esse sentimento de que Deus está trazendo uma mensagem para ela. Por onde começar a ler a Bíblia, para quem não está ainda tão familiarizado com ela? Comece lendo o Evangelho, por exemplo, o Evangelho de João. É a vida de Jesus. Depois vá aos Salmos. Os Salmos são hinos, são canções que falam de Deus, da pessoa humana e da relação com Deus. Um outro livro muito interessante para ler também é Provérbios, que traz a sabedoria dos tempos antigos para os dias de hoje. Por isso, o mais importante, faça como fizer, leia a Bíblia, você vai ver os benefícios que isso traz para a sua vida. Aceite esta sugestão de ler a Bíblia, procure compreender a mensagem que Deus tem para si através dela e assim com certeza que vai encontrar um rumo para a sua vida, o caminho certo, aquele que Deus preparou para si quando o criou. Deus que nos conhece tão bem, que nos ama e que não desistiu de si. Para o conhecer melhor, leia a Bíblia. Se não tem nenhuma, nós hoje temos para lhe oferecer um Evangelho de João, porque não começar assim os seus estudos bíblicos. Para o receber, contacte-nos através dos telefones e endereços que estão agora em rodapé. Voltamos a estar consigo logo à noite na rádio, na Antena 1, por volta das 22h45. Então até lá, se Deus quiser.